Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, é uma data considerada uma das melhores em questão de vendas no comércio. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o volume de vendas para a data desse ano deverá atingir mais 7 bilhões de reais, uma alta de 5,3% em relação ao ano passado. Esse vai ser o primeiro Dia dos Pais após a redução das restrições sanitárias causadas pela Covid-19 e com sinais de melhora na economia. Quais os presentes estão em alta? Como comprar sem comprometer o orçamento? E a inflação vai impactar os preços dos presentes e serviços? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o economista da CNC, Fábio Bentes, para entender como andam as previsões para essa data comemorativa. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV e pai de 2 meninos, o jornalista Emerson Ramos. Emerson, após 2 anos de pandemia, com muitas restrições sanitárias e uma forte crise econômica, existe uma grande expectativa para os pais? Olá, Fara. Oi, Fábio. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa. Olha, Fara, nessa data, as pessoas celebram o amor e o carinho pelos pais, né? E com a retomada do setor, depois de um longo período sem comemorações por conta da crise do novo coronavírus, o Dia dos Pais deve movimentar em torno de 7,3 bilhões neste ano. Esse cálculo reflete uma alta de aproximadamente 5% em relação aos quase 7 bilhões injetados pela data comemorativa na economia do país em 2021. Fábio, além da empolgação das famílias para comemorar a data, os setores do comércio estão otimistas com o primeiro Dia dos Pais sem grandes restrições causadas pela pandemia. É mais uma oportunidade para os comerciantes recuperarem prejuízos que sofreram em meio à Covid-19? É uma oportunidade para que isso ocorra, sim. A gente vem de 2 anos muito complicados, né, para o comércio varejista, com medidas restritivas severas para tentar conter o avanço da pandemia. E, obviamente, sem fazer nenhum juízo de valor desse tipo de medida, houve, sim, um impacto econômico dessas medidas, no sentido de que o comércio ainda depende e muito da circulação de consumidores para realizar as vendas, né? Por mais que as vendas online tenham crescido, o e-commerce tenha se expandido, houve um processo de digitalização do consumo nos últimos anos, o varejo no Brasil ainda é essencialmente presencial. Então, os setores do comércio estão com graus diferentes de otimismo, mas de um modo geral, quando a gente olha no retrovisor, sem dúvida alguma, o ano de 2022 é um ano muito menos preocupante ou traumático para o comércio, como foi principalmente o ano de 2020. E quando a gente olha também numa perspectiva regional, ou seja, o varejo nos estados, também há uma perspectiva positiva para o Dia dos Pais desse ano. Se nós tomarmos os 12 maiores estados do Brasil, todos devem registrar aumento nas vendas nesse Dia dos Pais. Fábio, você acredita que o cenário agora é positivo para o setor por conta da injeção de recursos, como saques nas contas do FGTS, antecipação do 13º e ampliação do Auxílio Brasil? Sem dúvida alguma, esse tipo de medida vai turbinar as vendas, né, nesse terceiro trimestre de 2022, especialmente. E eu incluiria ainda um outro fator que, para sorte de nós pais, foi positivo em termos de melhoria das condições de consumo. Foi a redução da inflação. A inflação de julho foi uma inflação que caiu bastante. Nós observamos uma deflação, o que nós não víamos há muito tempo. E isso, obviamente, ninguém dá galão de gasolina para o pai de presente, né? Ou de etanol. Mas quando o preço dos combustíveis cai, como caiu em agosto desse ano, em julho e agosto desse ano, isso distensiona o orçamento familiar, faz com que haja mais espaço no orçamento para um gasto eventual. Então isso, de certa forma, também eu colocaria como uma outra razão, além dos recursos extraordinários, eu colocaria essa descompressão da inflação de julho como um fator viabilizador do aumento das vendas nesse Dia dos Pais. Agora, Fábio, se traz boa notícia para os comerciantes, por outro lado, também pode trazer para aquelas pessoas que procuram uma vaga.
de trabalho no setor. Além do aumento nas vendas, todo esse aquecimento no varejo pode refletir em mais contratações? Isso tende a ocorrer. As datas âncora do comércio, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, costumam sim movimentar em determinados setores o mercado de trabalho. A nossa expectativa para o Dia dos Pais desse ano é que até a data comemorativa tenham sido contratados no comércio varejista brasileiro 18.500 trabalhadores temporários. É um dado positivo, essa expectativa para esse ano é uma expectativa positiva. Se confirmada, vai se revelar no maior contingente de trabalhadores temporários contratados pelo varejo desde 2014, quando o comércio abriu mais de 20 mil vagas temporárias. Então isso ajuda o comércio, ajuda a economia. É bom lembrar, como o comércio é uma atividade essencialmente presencial, se há um aumento sazonal nas vendas, como é típico de datas comemorativas, o varejo tende a contratar mais e é nisso que a gente aposta esse ano. E a inflação, Fábio, vai realmente impactar os preços e a cesta de bens e serviços relacionados a esta data? Quais foram os mais atingidos? É verdade, a inflação é um problema do qual nenhum dos brasileiros, aliás, nenhuma população hoje das economias de mercado consegue ignorar. A inflação na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos está bastante alta e no Brasil não é diferente. Mesmo com a deflação agora de julho, a gente tem um índice de inflação aí girando na casa dos 10%. E isso aparece naturalmente nos preços do comércio. A gente faz esse levantamento dos principais itens mais pesquisados nessa época do ano e a nossa perspectiva diante do quanto os preços já avançaram até julho desse ano é de que em agosto a gente tenha um aumento de 8,6% em relação a agosto de 2021. Essa cesta de produtos vai ficar mais cara. Dos mais de 10 ou 14 produtos, na verdade, que a gente avalia nessa cesta, só computador pessoal deve estar mais barato, um pouco mais barato que no ano passado. Os demais itens de vestuário, que são muito demandados nessa época do ano, não conseguiram escapar dessa alta nos preços no atacado. Fez com que os varejistas tivessem que sacrificar margem em algum momento, repassar parte dessa alta no atacado para os preços aos consumidores. Fábio, você citou aí eletrônicos como computadores e citou o setor de vestuário. E os presentes gastronômicos, eles têm se tornado bastante comuns? É verdade, o Dia dos Pais a gente acaba olhando, tendo em mente o desempenho do comércio, mas ele afeta também o setor de serviços. Basicamente alimentação fora do domicílio ou serviços de lazer, como cinema, teatros, também fazem parte, vamos dizer, do cardápio dos filhos para tentar agradar os pais. Os preços, por exemplo, de alimentação fora de casa, nesse ano devem subir menos do que tem subido os demais preços da economia. Está falando de uma inflação na casa de 10%. Nossa perspectiva é que levar o pai a um restaurante no próximo domingo deva ficar aproximadamente 7,9% mais caro do que foi no ano passado. Ô Fábio, você citou aí a inflação, citou alguns reajustes. Agora vamos falar das promoções. Será que os lojistas estarão dispostos a fazer um preço acessível ao consumidor na medida do possível? Os produtos em liquidação são os grandes atrativos na hora de se comprar um presente, uma lembrancinha no Dia dos Pais? Isso é uma questão importante que você colocou. O varejo, geralmente, tradicionalmente, depois de cada data comemorativa, implementa algum tipo de ação de promoção. Para o varejo não é interessante que fiquem estoques acumulados nas lojas e às vezes é difícil você desovar essa mercadoria depois de uma data comemorativa. Por exemplo, na Páscoa, isso é muito difícil você vender um ovo de Páscoa depois da Páscoa. Mas no caso do Dia dos Pais, como o carro-chefe da data costuma ser o segmento de vestuário, eu acredito que o varejo não esteja assim tão estocado a ponto de ter que implementar promoções muito intensas depois da data. Até porque esse problema da inflação, que afeta não só o comércio, mas afeta o setor privado de um modo geral e nós, consumidores, é um processo que vai demorar ainda para ser sanado. Essa inflação mais alta vai demorar para passar. E a tendência, a gente tem visto, é que o juro ao consumidor, aquele juro do cartão de crédito, o juro do cheque especial, enfim, das modalidades de financiamento de compras, a tendência é que esses juros continuem subindo. Então, mesmo que o varejo implemente algum tipo de promoção, às vezes o consumidor esbarra no encarecimento do crédito, financiamento, no peso maior da prestação, e isso pode fazer com que desovar essa mercadoria fique mais difícil.
esse ano. Por falar em juros, uma preocupação é com o endividamento dos consumidores. Comprar o presente para o pai é legal, mas é preciso cuidado para não extrapolar o orçamento, né, Fábio? É verdade. É bom lembrar que depois do Dia dos Pais tem o Dia das Crianças, né? Tem logo o Natal, tá logo aí, né? E a gente sabe que o início de cada ano é um período de pressão no orçamento, ou seja, lá em janeiro, fevereiro, como vai estar o bolso do consumidor? Quanto terá recuado a inflação daqui até o final do ano? Então, a questão do endividamento ou do superendividamento é algo que os brasileiros tiveram que passar a conviver por conta de todo o desarranjo, né, que a pandemia provocou na economia brasileira. Houve medidas de recomposição de renda, auxílio emergencial, agora Auxílio Brasil, mas a gente sabe que é muito difícil sustentar esse tipo de medida no longo prazo, porque isso exige um esforço fiscal do governo muito grande. Se for tomado de forma excessiva, pode comprometer as contas públicas no próximo ano, isso vira inflação, vira juros mais altos. Então, o consumidor é muito importante que ele tenha consciência do seu orçamento e tenha consciência de que os juros estão subindo. Fábio, apesar disso, é possível economizar nessa data. Realizar passeios turísticos, ir a festivais gratuitos, há programações especiais em comemoração ao Dia dos Pais, espalhadas por todo o país? É verdade. É bom lembrar que a gente está vendo nesse processo de reabertura da economia, né? E o que tem impulsionado a economia brasileira nos últimos meses tem sido o setor de serviços, né? Até o setor de turismo, que sem dúvida alguma foi o que mais sofreu, que mais apanhou da pandemia de Covid-19. A gente vê um processo positivo de reabertura. Então, cada filho, cada família tem uma realidade diferente do ponto de vista do orçamento, da capacidade de consumo. É muito importante ajustar o presente do Dia dos Pais a essa capacidade de pagamento, não se enrolar no cartão de crédito. O cartão de crédito, todos nós sabemos, os juros é bastante pesado, né? E a gente vive ainda num país com hábito de juros muito elevados. Em nenhum lugar do mundo o consumidor é tão penalizado por um orçamento desequilibrado quanto no Brasil. Os juros andaram caindo durante uma época, chegaram a 2% na taxa Selic no auge da pandemia, mas voltamos a praticar juros de 13,75%, algo que a gente não via há alguns anos, por conta, obviamente, de todo esse problema causado pela pandemia. Então, para quem está nos ouvindo, para quem pretende presentear o pai, e o pai vai entender isso seguramente, os filhos devem procurar atender, né, as suas demandas, a curtir o momento com os pais, mas sem sacrificar demais o orçamento familiar, porque isso compromete não só as demais datas comemorativas, mas o equilíbrio do orçamento familiar no longo prazo. Eu vou aproveitar a oportunidade, Fábio e Fara, para falar de programações para esse Dia dos Pais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não precisa ser somente o tradicional almoço em família. Há alguns passeios bem legais para curtir o dia em São Paulo. As famílias podem fazer um passeio guiado pelo Teatro Municipal, que é de graça. Tem um outro evento no Parque da Cidade. No fim de semana, o espaço vai receber uma sala de jogos de tabuleiros com mais de 90 opções. Já para o papai que curte esportes radicais, existe um espaço dedicado para eles no Bom Retiro, chamado de Centro de Esportes Radicais, e é gratuito. Agora, viajando lá para o Rio de Janeiro, domingo de Dia dos Pais promete música boa, teatro e festivais. Há diversos museus espalhados pelo Rio para aquele pai que é mais cult, como a gente fala. Para os pais que não querem gastar muito, o Plaza Shopping Niterói oferece um festival gratuito. O evento tem shows e karaokê. São atividades para toda a família curtir o feriado. Fábio, em datas especiais como essa, o que é melhor para o consumidor? O que pode ser mais vantajoso? Comprar um presente com antecedência, deixar para cima da hora? Existe alguma dica em relação a isso? Olha, existe a dica sim. Obviamente isso varia de segmento para segmento. Segmentos em que você tem um encalhe maior de mercadoria, o consumidor acaba conseguindo, às vezes, um desconto, né, em cima da hora, nas vésperas da data comemorativa. Isso é arriscado. Acho que isso vale para os filhos menos exigentes, deixar mais para cima da hora a busca por esse presente, a busca pelo desconto na mercadoria, né? Às vezes isso é decisivo no processo de escolha do consumidor. Uma dica, essa assim mais geral, para os consumidores de um modo geral, é que para quem tiver que financiar ou parcelar um presente, que o faça sem juros. É bom lembrar que a gente está num processo de inflação alta. Um presente parcelado em 12 vezes, corroído por uma inflação de 8%, vai fazer com que essas últimas prestações fiquem mais baratas. Uma outra possibilidade, o consumidor, obviamente, comprar à vista, com desconto, às vezes mediante a troca na forma de pagamento, né? Existe hoje o Pix, que é uma facilidade para o comércio
sem custo. Então é muito comum a gente frequentar um estabelecimento comercial e se deparar com um desconto em dinheiro ou via Pix. Isso também vale como uma dica para os consumidores que estiverem procurando esse presente até o próximo domingo. Por mais simples que seja o valor do presente, o pai vai entender que o importante é o carinho. Independente do valor do presente, do tamanho, se é simples ou não, o que importa é a intenção. E há diversas maneiras de comemorar essa data tão especial como é o Dia dos Pais. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, participou com a gente. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, um bom Dia dos Pais a todos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Obrigado, Fara, e obrigado ao Fábio pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!